Olá, gente. Vou dar início à apresentação da nossa equipe. O professor João Vitor. As alunas sou eu, Cauane, Cássia e Ricardo. Universidade Estadual do Maranhão, curso de licenciatura em Letras do sexto período noturno, do professor João Vitor, da disciplina Letramento. Nós ficamos com o capítulo 6, Escrita e Projeção Referencial. Referenciação, uma atividade discursiva. É o nosso primeiro tema aí. Então, a atividade de escrita, assim como toda atividade de fala, pressupõe esse desenvolvimento que. Aí eu coloquei alguns tópicos que o autor citou no material. Façamos constantemente a referência a algo ou alguém, ou a um fato, ou a um evento ou sentimentos. Mantenhamos em foco os referentes introduzidos por meio da operação de retomada e desfocalizamos referentes e os deixamos em side-day, que significa o modo de espera, para que os outros referentes sejam introduzidos no discurso. Então, a referenciação é uma atividade discursiva, ela simplesmente trata das estratégias e os meios, os quais são os conteúdos, os objetos de discurso, a forma que eles são mantidos, desfocados, na pluralidade do texto. Coloquei a seguir um exemplo para a gente entender melhor. Coloquei um texto de exemplificação. Vou ler. Alta costura. Carla Lamares, 1,80, está de volta à televisão. Ela estava afastada das telas há 2 anos, quando deixou a MTV para trabalhar em uma gravadora de rock. Independente, em Paris, e estudar marketing musical em Londres. Agora, a paulista de 26 anos vai comandar um programa sobre moda. A atração se chama FT Mag e tem estreia prevista para o fim de novembro. Canal Fashion TV, exibido pelas operadoras pagas da Sky e NET. Aí vocês podem notar que eu destaquei a palavra Carla Lamares, o ela, paulista de 26 anos e a atração. Como vocês já devem ter percebido, todas essas exemplificações aí que estão destacadas se refere a quem? A protagonista da história, do texto, a Carla Lamares. E na produção do texto, percebemos que o referente inicial é introduzido, que é o que eu destaquei, Carla Lamares, e é retomado e mantido primeiro por um pronome, que é o pronome ela, e segundo por um pronome de expressão, que é a paulista de 26 anos, que é a expressão nominal, Depois a gente vem com a expressão nominal, que é a atração, constituída em referência ao programa de moda, passa a ser o tema sobre o qual o desenvolve as explicações, o processo que se diz respeito às diversas anotações, formas de introdução no texto, e novas entidades ou referências é chamado de referenciação. Então, gente, o que dá a entender desse texto? Referenciação não é nada mais e nada menos, nessa exemplificação deu para notar, que a forma em que o autor do texto ele usa para retomar ao centro da história. Se a gente começou aqui falando sobre Carla Lamares, ele usa pronomes, usa as expressões para dar a retomada, não repetindo, Não usando o Carla Lamares de novo, porque aqui ele poderia muito bem, no lugar de ela, podia botar o Carlas, no lugar da Paulista podia colocar a Lamares, na atração podia colocar Carlas também. Então é basicamente isso. Agora as meninas vão dar seguimento aí. Eu me chamo Cássia e irei dar continuidade à apresentação falando sobre as anáforas indiretas. As anáforas indiretas elas podem ser constituídas com base em modelos cognitivos, expressões nominais definidas e indefinidas, e elas ocorrem também como uma estratégia de ativação de referentes novos. Por exemplo,
A casa era antiga, as portas em alguns pedaços foram corroídas pelos cupins, as janelas quebradas, as paredes pichadas davam um ar sombrio à casa. Aqui as expressões as portas em alguns pedaços, as janelas quebradas e as paredes pichadas, eles fazem referência à expressão à casa, entendeu? Então serve de âncora para a introdução daquelas expressões referenciais, das expressões referenciais. Temos aqui formas de progressão referencial. Para garantir a continuidade de um texto, é preciso estabelecer equilíbrio entre a repetição e a progressão. Então, nas formas de progressão referencial, nós temos forma de valor pronominal, que são os pronomes propriamente ditos, em terceira pessoa, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Numerais, cardinais, ordinais, fracionários, certos advérbios locativos, elipses, formas nominais reiteradas, formas nominais sinônimas ou quase sinônimas, formas nominais hiperomonímicas e nomes genéricos, todos eles fazem referenciação àquilo que já foi dito. São expressões que fazem referência àquilo que já foi dito no texto. Cadeias referenciais é o movimento retroativo de elementos que já estão presentes no texto. Nós temos em sequências descritivas, em sequências narrativas e em sequências expositivas. Cadeias referenciais em sequências descritivas é quando, no decorrer do texto, é descrito aquilo que foi mencionado no início. É feita uma descrição daquilo que foi mencionado no início. Em sequências narrativas, podem existir várias cadeias referenciais. Por exemplo, numa história, tem a cadeia referencial para o protagonista, provavelmente para o antagonista, e outras para os demais personagens ou para o espaço ou objetos da história, presentes na história. E em sequências expositivas, é quando faz menção a referencial propriamente dito. Quando é exposto aquilo que já foi mencionado, vai fazer exposição daquilo que já foi mencionado no texto. Bom, pessoal, vamos falar aqui, continuando no tema sobre a escrita e progressão referencial. Nós vamos falar aqui um pouco sobre as funções das expressões nominais. Segundo Coke e Elias, 2006, as expressões nominais elas desempenham um importante papel na organização do texto, pois eles evidenciam que o produtor do texto está passando de um tópico discursivo a outro, fechando o anterior por meio de um encapsulamento e introduzindo o outro por meio de um objeto discurso, contribuindo assim para a argumentação e para a macroestrutura do texto. Então a gente vai falar agora sobre algumas dessas funções, das funções das expressões nominais, Elas desempenham diversas funções cognitivo-discursivas, que elas colaboram para a construção do texto. Bom, nessa construção do texto existe a organização do texto, que é o próximo tema aqui, no nível micro e macroestrutural. O estrutural, eles são elementos importantes para o estabelecimento da coesão textual. Já no nível macro, onde são responsáveis pela introdução de novos referentes, de novas sequências ou episódios da narrativa, e, portanto, também pela paragrafação textual. Coke, em 2003, ele ainda vai dizer que as formas nominais referenciais elas atuam como recursos coesivos da construção micro e macroestrutural do texto, funcionando tanto anaforicamente quanto cataforicamente. Nas anáforas, como a gente já falou, as formas nominais referenciais encapsulam ou rotulam porções textuais do contexto precedente.
No caso das catáforas, as formas nominais antecipam informações do contexto subsequente, atuando também na determinação da quantidade de parágrafos a serem construídos. Então, ainda segundo Coke, entendemos que as expressões nominais referenciais elas contribuem para a organização, que constrói elos entre os segmentos do texto. Bom, dando continuidade aqui falando sobre a recategorização de referentes, os referentes já introduzidos no texto podem ser retomados, mantendo as mesmas características e propriedades, ou também, como é muito comum, com as alterações ou com os acréscimos de outros, né? Isto é, neste segundo caso, que é o caso dos acréscimos, eles passam a fazer parte de outras categorias, além daquelas com que foram inicialmente apresentadas. Bom, vamos falar sobre o terceiro tópico aqui, comentando sobre sinônima e hiperonímia. Elas são importantes para a explicação dos termos, elas são importantes para a definição de termos também que são desconhecidos pelo autor. Quando o termo para introduzir um referente é de pouco uso ou específico de determinado gênero, podemos auxiliar o leitor substituindo esse termo, né? Então, a questão da substituição do termo é quando na retomada desse termo ele é substituído por um sinônimo mais comum ou por um hiperônimo, que é um termo de sentido mais amplo, que engloba o termo mais específico. Então, apresentar na própria retomada uma definição ou um esclarecimento. Isso seria a sinônima e a hiperônimia. Bom, falando um pouco sobre a sumarização e o encapsulamento, por ocasião da progressão referencial, é possível sumarizar-se todo um trecho anterior ou posterior do texto, por meio de uma forma pronominal ou nominal. Então, essas duas formas, que é o que a gente chama e denomina de encapsulamento. Então, o encapsulamento ele pode ser feito por meio de um pronome demonstrativo neutro, que temos como exemplo o pronome isto, isso, aquilo, o, ou, então. Esses pronomes eles são usados por meio de uma expressão nominal, onde ocorre então também a rotulação. Essa rotulação, segundo Francis, 2003, ela é que conecta porções textuais de diferentes dimensões discursivas, né? Que altera, ela modifica e introduz tópicos dentro de um esquema discursivo dado. É por esse motivo que as expressões nominais referenciais elas podem marcar cognitivamente o início de parágrafo, introduzindo novos objetos de discursos ancorados semanticamente nos parágrafos anteriores e contribuindo para a estruturação de todo o texto. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de falar só que essa organização textual discursiva ela pode se dar de modo limitado ou amplo, né? Isto é, ela pode também estar em um nível local, que é quando as expressões nominais referenciais elas ligam tópicos de pequenas proporções, né? Ou então no nível amplo, como eu já falei, que é quando as extensões discursivas maiores elas são organizadas. Então, gente, essa foi a nossa apresentação das referências do livro Ler e Escrever, o capítulo 6. E muito obrigado por assistir até aqui.